a humanidade, né? Porque os judeus, eu creio que quando Jesus chegou até eles, e na cabeça dele, Jesus ia vir de uma carreata rica, milionária, cheia de ouro, né? Roupas bonitas, e Jesus não, Jesus foi tão simples, Foi humilde, né? foi humilde, chegou no jeito que Deus programou ele aqui na terra. Jesus, ele tomou até os últimos dias na vida dele. Foi. Ele não subiu, ele não se engrandeceu para ninguém. Ele só fez o que o Pai Eterno pediu para ele fazer. Os milagres que ele fez aqui na terra foi a ordenação do nosso Deus. Sim, verdade. Jesus, ele olhava para o céu quando ele ia fazer algo de milagre. Nada era do jeito dele, mas sim era a vontade do Pai Celestial, como o pastor falou. Verdade. E os judeus, eles não acreditam no Filho por causa das vestes. Nossa, isso é tão errado, gente. Não devemos olhar a situação das pessoas. Isso até hoje ainda, né? Até hoje, assim, não acredito. eu conheço, tem lugares, pastor, que quando chega um cara que está aí tudo tatuado, saiu do mundo criminal, e chega na igreja, tem um obreiro que não aceita, não consegue olhar na cara daquela pessoa. É verdade. Isso é errado. Porque essa pessoa entra dentro de uma igreja porque ele está querendo mudança na vida. É verdade. Eu Quer acredito mudança. que é assim. Uma vez aconteceu isso comigo na igreja. A chefe da igreja, que era a dirigente da igreja, não vou citar por ética, né, o nome. Ela falou para mim assim: tira esse homem de dentro da igreja. Ele está cheirando mal e ele está bêbado. Que falta. Eu peguei e falei para ela assim: irmã, a senhora vai me perdoar o que eu vou falar para a senhora, mas a palavra de Deus manda a gente juntar e não espalhar. O reino de Deus, eu vou falar outra coisa para a senhora, não sei se a senhora vai gostar ou não, mas é a Bíblia que diz, não sou eu. E eu aprendi com ela. Ela fala que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. E outra coisa, nós não devemos olhar como os homens veem. A gente tem que olhar com os olhos do Espírito Santo. A gente tem que olhar para as pessoas que estão buscando a Cristo com outros olhos. Quando eles estão buscando, porque hoje é difícil alguém buscar. A maioria quer saber de maldade, de droga, prostituição e tudo que o inimigo oferece. Essa é a verdade. Então, quando vem um pecador, e não importa se ele saiu do crime, não importa se ele saiu da bebida, das drogas. Se ele se arrependeu, né? Se ele se arrependeu, se ele está sentadinho na igreja, é porque ele está querendo buscar alguma coisa de Deus. Se ele está quietinho ali, está ouvindo o que está sendo falado, ele está querendo buscar algo de Deus. Porque jamais uma pessoa entra na igreja por entrar, eu acredito. Tem aqueles que às vezes vai por interesse material. Essa é a verdade. Tem pessoas que vai por causa de dinheiro, prosperidade. Vou falar isso agora, irmão. Por causa de carro bom, de casa boa. Mas a palavra de Deus fala, amados irmãos, se é para nós falar a verdade e pregar a verdade, a palavra de Deus fala que o reino de Deus não é desse mundo. As coisas de Deus, Jesus, ele pregava contra isso. Lógico que não é pecado você buscar uma boa vida, pedir para Deus te abençoar uma porta de emprego. Não é errado você pedir para Deus melhorar a sua vida, não é. Mas o que está errado é você colocar o coração nas coisas da terra. Nós, como cristãos, não temos que colocar o coração nas coisas perecíveis da terra. Nós temos que colocar nosso coração nas coisas celestiais, que é a palavra de Deus, o reino de Deus, né? Inclusive eu falei isso na Rádio City uma vez lá, sobre o reino de Deus, né? O reino de Deus, o jovem rico. O jovem rico tinha tudo, só que ele estava interessado na salvação. Muitos hoje não pregam, nem pregam essa mensagem. Né, irmão? Mas é verdade, e se Deus mandou eu falar, citar um pouco dela, eu vou citar aqui. O jovem rico, ele tinha casa boa, ele tinha as coisas dele boas antigamente, os irmãos que lêem já sabem disso, né? Tinha muita coisa, prosperidade espiritual, ele estava zero, mas a prosperidade material, ele tinha muita coisa, né? Ele já falou, meu pai deixou tudo para mim de bom, né? Mas só que ele queria receber algo de Jesus, porque ele sabia de Jesus, né? Que Jesus tinha poder da salvação. E ele olhava para Jesus e falava assim: o que eu devo fazer? Assim, acabamos de ler. O Espírito Santo está guiando aqui. E nos falou sobre as duas naturezas de pessoa, e na Bíblia tem isso. As duas naturezas de pessoa. Os dois ricos, um deles aceitou Jesus de verdade.
O outro rejeitou Jesus de verdade. Um é o jovem rico, né, que quando ele olhou para Jesus, ele falou assim: o que eu posso fazer, bom mestre, para mim receber a salvação? Pois já conheço os mandamentos. Faltou um, né, irmão? Mas Jesus olhou para ele e falou outra coisa, né? Tá faltando um. Ele falou outra coisa. Ele falou o que para ele, para o jovem? Ele falou assim: te falta uma coisa. Você já conhece a lei, você já conhece os mandamentos, mas te falta uma coisa: tirar o coração dessas coisas que você tem. Vai e reparte um pouco do que você tem com os pobres, e você terá um tesouro no reino do céu. Aí ele rejeitou. Ele falou: senhor, o quê? Dar minhas coisas, material para os pobres? Eu não posso fazer isso, porque o meu pai ganhou com muito esforço e começou a justificar para Jesus isso aí, né? E Jesus pegou, olhou para ele e falou assim: ó, o único meio de você receber a salvação é esse, não se apegar com as coisas materiais, mas se apegar com a palavra de Deus. Ele rejeitou, né? Ele saiu, foi saindo de perto